Olá, meu nome é Bruno e essa é a apresentação final do meu POC 1, Representação Eficiente de Conjuntos de Inteiros, sob orientação do professor Vinícius. Então, vou falar um pouquinho aqui de complexidade de algoritmos. Então, complexidade é a forma que a gente usa para medir a eficiência de um algoritmo. A gente quer saber se o algoritmo é rápido ou é lento. E o que a gente faz é medir o número de instruções elementares que o algoritmo faz para alguma definição de instruções elementares. Normalmente, isso é acesso à memória, operações aritméticas, etc. E basicamente o que importa para a gente é como esse número de operações elementares cresce quando a entrada do problema cresce, e não o valor exato. Então a gente quer distinguir entre essas situações. A gente quer saber se quando a entrada cresce, o número de operações que o algoritmo faz cresce de forma linear, cresce de forma logarítmica, se não cresce, se cresce de forma quadrática, etc. Então a gente usa essa notação aqui, a gente fala que o algoritmo é O de f de n, se o número de operações que o algoritmo faz pode ser limitado por uma constante vezes f de n. Não vou entrar em muitas tecnicalidades aqui não. Então, se for falar que o algoritmo é O de n ao quadrado, significa que cresce de forma quadrática. Então, o que importa pra gente realmente é como que o número de operações cresce quando a entrada cresce. Então, agora o meu POC mesmo, introdução. É muito comum a gente querer representar conjuntos de inteiros no computador. Então, um exemplo está aqui, um conjunto S que tem 1, 3, 4, 6, 7. E a gente quer conseguir fazer umas operações elementares nesse conjunto, que pode ser inserir um elemento ao conjunto, remover um elemento do conjunto, buscar por um elemento no conjunto, saber se o conjunto contém um elemento ou não, né? E a forma trivial de fazer isso é simplesmente armazenar uma lista com os valores do conjunto, e toda vez que a gente vai remover ou buscar, a gente tem que passar pela lista inteira. Então isso custa tempo linear, né? A gente tem que olhar todo mundo. Então custa O de n por operação. Mas a forma canônica de fazer isso é utilizar a árvore binária de busca, que a gente faz as operações de tempo O de log n, então proporcional ao logaritmo de n. Se a gente tiver mais ou menos 1024 elementos, a gente vai gastar umas 10 operações em vez de 1000 para fazer essas operações. A estrutura de dados que eu estudo no meu POC, a gente se aproveita do fato que as chaves são inteiras para representar de forma bem diferente o conjunto. E com isso a gente consegue fazer as operações nessa complexidade diferente aqui. É proporcional ao logaritmo de u, sendo u o maior valor que a gente está representando. Então, as operações que a gente escreveu custam O de log u, mas a gente consegue fazer outros tipos de operações que não são triviais, não dá para fazer com a binária de busca. Por exemplo, quebrar o conjunto em dois, os pequenos e os grandes. Então, isso custa O de log u também. E unir dois conjuntos em O de log u amortizado. Então, a primeira operação que eu descrevi agora a gente tem um conjunto, a gente vai falar um valor, por exemplo, 5, os menores vão para um lado e os maiores vão para o outro. Então, a gente tem um conjunto que quebrou em dois. A outra operação a gente tem dois conjuntos aqui, e aí a gente vai simplesmente substituir os dois pela união deles. Então, utilizando essa representação de conjuntos como subestrutura, a gente criou uma nova estrutura também para representar arrays. Então, a gente consegue representar arrays de forma dinâmica, a gente consegue alterar o array e fazer vários tipos de operação no array de forma eficiente. Operações como split, a gente tem um array e a gente vai dar um índice para quebrar o array em dois. Concatenação, a gente tem dois arrays e substitui os dois pela concatenação deles. Reverter, que a gente tem um array, pede para reverter, então a primeira elemento 4 vai para a última posição, e o que está na última posição vai para a primeira posição, o que está na segunda posição vai para a penúltima, o que está na penúltima vai para a segunda, etc. Então fica dessa forma aqui. E ordenar também. Então se a gente tem um array assim, e a gente chamar ordene, por favor, ele ordena e fica com esse array aqui. E todas essas operações custam tempo log n mais log u, amortizado. O n é o tamanho do array e u é o máximo que a gente quer representar. Eu implementei essa estrutura em C++, está no GitHub aí se alguém quiser olhar. Esse é o endereço. Então dá para você incluir o código, né? E aqui, como exemplo, aqui estou declarando dois arrays, V está vazio e W é esse array aqui, 1, 6, 3, 2, 1, 4, 8, 5. Então se eu chamar w.split 5v, quer dizer, pega os primeiros 5 elementos de W e coloca em V. Então o V que antes estava vazio vai passar a ter esses primeiros 5 elementos e o W vai passar a ter agora os 4 que sobraram. Aí eu estou chamando v.sort, então ordenei o V, agora ficou ordenado. E eu posso printar o cara do índice 4, por exemplo, aqui, que no caso é o 6. E isso funciona bem. E aí, para testar que isso é eficiente mesmo, né? Para 4 vezes 10 a 5 operações aleatórias sobre um array de tamanho 4 10 a 5 e valores até 4 10 a 5. Usando a estrutura de dados, isso foi executado em 3 segundos, mas fazer de forma trivial, utilizando arrays normais, isso demorou 7 minutos para rodar. E é isso. Obrigado.